Márcia Zarur, nossa colunista, já está conosco aqui nos estúdios. Márcia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Muito bem, Márcia. Hoje a gente fala de coisa... A gente nem sempre fala de coisa boa, mas hoje a gente fala de uma coisa excelente, que são os festivais que estão acontecendo, especialmente nesse pós-pandemia, com muita força aqui em Brasília, e de uma iniciativa que foi criada justamente para tentar agrupar esses festivais todos e trazer Brasília, colocar e consolidar a gente nesse meio aí dos festivais que fogem do Rio, no eixo Rio-São Paulo. Eu acho que Brasília tem essa vocação, né, para os festivais, porque a gente tem essas grandes áreas, a gente tem um período de seca prolongado que não atrapalha, né? Você não tem aquele risco de estar se divertindo num show de música ou numa apresentação ao ar livre e ter, de repente, aquele temporal para atrapalhar os planos, né? Isso. Brasília tem essa facilidade. Vou ter que pensar em um lugar fechado, que seja muito grande. Ou coberto, né? E Brasília tem também uma estrutura muito boa de aeroporto, uma estrutura hoteleira, gastronômica. Quer dizer, a cidade chama, a cidade oferece tudo isso para os festivais. Ao mesmo tempo, existem dificuldades. O Sebrae fez um grande mapeamento, o Sebrae DF, fez um grande mapeamento de como funcionam esses festivais, as principais características que beneficiam os festivais em Brasília e as principais características que são desvantagens para quem quer empreender nesse sentido. Uma delas é... Prós e contras, né? A listinha de prós e contras. Tem mais prós do que contras, então isso já é bom. Uma das grandes dificuldades é mobilidade. A gente estava falando aqui, a Ariane estava dando essa notícia da passageira que desceu na ponte do Bragueto, e enfim, a gente tem esses problemas com ônibus e tem muita dificuldade para quem é de outras regiões administrativas para chegar ao plano, para sair em determinados horários e conseguir voltar para casa. A gente não tem o metrô que atenda, né, a todo o plano piloto, nem sequer a todo o plano piloto. Ele vai só até a metade, né? Só a asa sul é coberta pelo metrô. A gente tem aquela coisa do VLT que nunca sai do papel, né? Sim. A gente fica sempre na expectativa, porque o VLT seria uma solução muito boa. Então, tem esses entraves para os festivais. Ao mesmo tempo, tem essas características maravilhosas da cidade. E mais de 60 festivais aderiram a esse... É uma espécie de um coletivo que agregou todos esses empreendimentos. Só para vocês terem ideia, nas áreas de música, audiovisual, design e artes cênicas, eu vou dar, são mais de 60, são quase 70 festivais que formam esse coletivo Brasília é de Festivais, capitaneado pelo Sebrae. Só para dar exemplo aqui de alguns conhecidos: Piquenique, Capital Moto Week, Na Praia, que Nova Brasil FM esse ano está apoiando na praia, Samba Urgente, Festival Coma, Porão do Rock, Slow Filme e Festival Internacional de Cinema de Brasília, entre muitos outros. Então, assim, a gente tem essa junção de todos esses festivais. Eles fizeram um material, criaram uma logomarca. Quem está acompanhando pelo YouTube pode até ver um pedacinho do vídeo que eles fizeram para divulgar essa Brasília é de Festivais, essa iniciativa, que esses festivais juntos movimentam mais de 2 milhões de pessoas. Vocês imaginam que não é isso em termos de cadeia produtiva e de economia que é gerada para a cidade. Então, a gente tem essa possibilidade de juntar e, juntando, ter uma voz ativa mais forte, mais potente, porque você tem mais gente junta para pedir melhorias. Uma das coisas, além da mobilidade, que é apontada como grande dificuldade em Brasília para se fazer os festivais, é a questão da burocracia. Quem já tentou fazer um evento sabe da quantidade de alvarás, a quantidade de papéis e órgãos que você precisa percorrer, quase numa via crucis, assim, para conseguir realizar o seu evento. Então, isso é outro fator que essa junção desses festivais pode melhorar. É uma iniciativa do Sebrae, como eu falei, e tem o apoio das secretarias de Cultura e de Turismo, porque isso é outra coisa. Brasília tem uma capacidade para turismo imensa,
só que não é tão explorada. E os festivais podem trazer também um pouco essa coisa do público de fora. Você trazendo grandes nomes, você fazendo grandes eventos, você pode trazer gente de fora para conhecer a cidade. E aí, é claro, se a pessoa vem para Brasília, ela não vai só participar do festival. Ela vai passear pela cidade, ela vai gastar dinheiro, ela vai ficar hospedada no hotel, ela vai sair para almoçar, para jantar. Então, você acaba movimentando uma rede maior. Você sabe, Márcia, que assim, eu fico intrigado quando eu vejo gente que mora, às vezes, ainda no Rio, São Paulo, em grandes centros urbanos do país e que não conhece a nossa capital, né? Tem muita gente que nunca teve nem o interesse de conhecer a capital federal, nunca veio até aqui. E esses festivais, esse movimento é um chamariz mesmo, né? Como você bem disse, traz essa pessoa para cá e às vezes é uma oportunidade que ela tem. Ela não vem naturalmente conhecer Brasília, mas vem estimulada por um festival e aí chegando aqui ela se encanta, não tem jeito. Na verdade a gente tem um problema, eu acho que tem um gargalo nessa questão turística, porque Brasília acaba às vezes atraindo mais gente de fora do país do que moradores do Brasil, do que brasileiros. Muitos brasileiros, como você falou, não conhecem a nossa capital, não conhecem a capital de todos os brasileiros, que é Brasília. E Brasília é patrimônio mundial. Então, a questão da arquitetura, o plano urbanístico muito diferenciado, a arquitetura modernista, que é um marco, isso traz gente de fora do Brasil interessada em conhecer e muitas vezes esse estigma que Brasília sofre no resto do país acaba falando, não vou conhecer, vou viajar para outro lugar, não vou para Brasília. Brasília não é atraente, Brasília... E as pessoas realmente perdem a oportunidade de conhecer os encantos que a cidade tem. E é curioso porque a gente está numa posição muito central, né? Então, talvez, até pela questão de distância, para que outras pessoas de todas as partes do país pudessem estar aqui, a gente não teria grandes problemas. A gente está bem no meio, não? Mas a gente ainda tem também muitos... É algo que se perpetua. Por exemplo, a gente tem visto agora um movimento grande, mas muitos artistas internacionais, por exemplo, ainda... resistem em vir para cá, parece, né? Às vezes a gente vê shows anunciados para Rio, São Paulo, Porto Alegre até, Belo Horizonte às vezes, e Brasília às vezes não entra, a gente não entende muito porquê. E a gente vê muitos brasileiros saindo para que participem de grandes espetáculos ou de grandes festivais em outras unidades da federação. E que bom seria se a gente pudesse fortalecer essa rede que já existe, para que aí, inclusive, outros grandes espetáculos e festivais que acontecem em outras partes do Brasil pudessem acontecer aqui também. Ia ser bom para a nossa economia, sem dúvidas, para o turismo, para tudo, como você disse. Sem dúvida. E eu acho que os festivais, a gente fortalecendo essas iniciativas dos festivais, e os festivais cada vez maiores em Brasília e com mais estrutura, isso fica mais fácil, você trazer grandes nomes mundiais para cá. Fora os nomes do próprio Brasil, né? Porque a gente tem uma riqueza maravilhosa de talentos no país e aí você teria essa possibilidade. Outra coisa que eu achei muito interessante, claro que quando você junta muita gente, você tem mais força, sua voz chega mais longe e é isso que essa iniciativa está prevendo. Você juntar forças para você conseguir diminuir a burocracia, para você conseguir fazer com uma estrutura melhor, para você poder aproveitar melhor esses espaços que a cidade oferece. Mas, além disso, fazer qualificação, sabe? Qualificar o Sebrae está procurando isso. Isso eu achei super interessante, porque o Sebrae vai oferecer qualificação e vai ter muita troca entre esses festivais, o que funciona num e pode ser adotado em outro. Então, legal. Isso também é muito benéfico, isso também é muito bom para todo mundo. Eu acho que todo mundo sai ganhando, especialmente a cidade. 8h24, você está na Nova Brasil FM, essa é a coluna Nossa Cidade, todas as segundas-feiras, com a Márcia Zaru aqui com a gente. Márcia, outro ponto que eu queria trazer para essa nossa conversa é o seguinte, a cidade também, os moradores de Brasília precisam estarem abertos a essa realidade nova da nossa cidade, né? Eu tenho um olhar muito otimista, eu ouvindo a Ariane falar aqui, isso é uma realidade, mas eu ainda consigo ver já um avanço, né, Ariane, nos últimos anos. Sim. Antes a gente... para se divertir, entre aspas, para esses grandes shows, a gente tinha que sempre olhar para o eixo São Paulo. Hoje a gente já tem aqui, esse fim de semana, eu faço aqui um relato do meu fim de semana intenso social que eu tive representando a Nova Brasil FM. Na sexta-noite eu fui ao Capital Moto Week, que foi mais um grande sucesso, 20 anos
aqui em Brasília. O Pedro, a Ju, estão de parabéns. Mais uma vez, belíssimo Capital Moto Week. No sábado eu fui no Clube do Choro, lá pro show da Elisa Cantamarisa, com a Elisa Borges, casa lotada, não tinha onde sentar dentro do Clube do Choro, foi uma maravilha. Ontem eu estive no Na Praia em mais um show apoiado pela Nova Brasil FM, show do Caetano Veloso e do Nath Roots, ou seja, a cidade está viva e está movimentada. Agora, vez ou outra, aí eu me lembro das polêmicas, por exemplo, de carnaval, de moradores da Asa Sul que queriam tirar o galinho dali, não queria barulho, não queria gente por perto, então... Brasília vai se tornando uma referência para esses eventos e quem mora aqui vai ter que também entender... Flexibilizar um pouquinho, né? Um dos entraves apontados também pela pesquisa é justamente a lei do silêncio. Então, achar esse equilíbrio entre... você ter o descanso, o morador ter o descanso merecido e tal, e você ter a atividade cultural, que é muito saudável e necessária para a cidade, esse ponto de equilíbrio tem que ser achado, tem que ser encontrado. E muitas vezes por exemplo, você tem um horário e decibéis mais controlados durante a semana e flexibiliza durante o fim de semana, sexta e sábado. Quer dizer, você tem maneiras de contemplar todo mundo. Um abre mão um pouquinho aqui, o outro abre mão um pouquinho ali e todo mundo fica satisfeito e a cidade ganha. E eu acho que isso que você falou é verdade. Brasília hoje não tem falta de opção mais. Hoje a gente tem dificuldade para decidir o que vai fazer, né? Qual programa você vai fazer dentre os muitos que a cidade oferece. Então eu acho que realmente evoluiu um pouco. A gente ainda se ressente um pouquinho disso que a Ariane falou, que às vezes a gente não tem determinados nomes vindo para Brasília. Mas eu acho que isso também é uma tendência que está mudando e a gente fortalecendo os festivais aqui vai ser uma coisa excelente também para trazer todos esses nomes, né? E a gente viu aqui a quantidade de festivais, eu citei só alguns aqui, muito conhecidos já da população, e acho que é isso. O brasiliense também tem que apoiar as iniciativas que são iniciativas que fazem bem para a cidade. Porque tem algumas coisas, gente, que não tem jeito, né? Até a gente vai falar disso nos próximos dias com um pouco mais de profundidade, mas o BRB está colocando um pezinho também ali no autódromo, está com uma expectativa grande já de se retomarem as corridas aqui no autódromo. E eu me lembro de anos atrás, eu que morei praticamente minha vida inteira na Asa Norte, que quando tinha algum evento no autódromo, Márcia Zaru, Asa Norte não dormia por conta da questão lógica da cidade. É uma cidade plana, uma cidade pequena. Se a gente parar para pensar, Brasília é uma cidade pequena. Então, tem um show no autódromo, nós estamos falando de show sábado à noite. Exatamente. Mas lá no final da Asa Norte eu conseguia ouvir com muita clareza as músicas tocadas nos shows do Autódromo de Brasília anos atrás. Então, tem coisa que não vai ter jeito. Claro que tem hoje a Arena BRB, o Mané Garrincha, né? Ali a acústica já é muito diferente, mas ainda assim dá para ouvir um barulhinho quem mora aqui no início da Asa Norte. E a gente está falando dessa ocupação dos espaços urbanos que convidam para esse tipo de coisa. Por exemplo, o Parque da Cidade é um lugar ótimo para você fazer festival. O Sesc agora, esses 2 últimos fins de semana, boa fez lembrança. um festival de inverno ali, com atrações maravilhosas. Hélia Duncan, Pato Fu, Fernanda Abreu, Zé Cabaleiro. Foi assim, foi muito bacana, aberto, gratuito. Então você tem ali um espaço muito legal que convida mesmo para esse tipo de coisa. Mas eu que moro no Sudoeste, por exemplo, ouço. E não tem jeito. Os shows do Parque da Cidade. Os shows do Parque da Cidade. Tudo que acontece no Parque da Cidade chega com clareza para quem mora no Sudoeste. Mas é o tal negócio. No fim de semana você tem que flexibilizar. Você não vai, obviamente, se você está durante a semana, tem compromisso cedo, as crianças têm aula no dia seguinte, tal, você tem um show até 3 horas da manhã num dia de semana, não é viável, não é uma coisa... E eu acho que entra isso que eu estou falando, a questão do bom senso de você ir ajustando, né? Porque eu acho que todo mundo sai ganhando no fim. Com certeza. Eu queria só, antes de fechar, voltar para o assunto da semana passada, que a gente falou das passagens subterrâneas, e eu pedi a participação dos ouvintes. Eu fiquei impressionada com a participação maciça das pessoas sobre o tema. Foi muito surpreendente, muito bom, muito saudável ver as pessoas discutindo o assunto e muito rachado. Eu acho assim, metade. Metade defendendo os semáforos no eixinho, a instalação de semáforos nos eixinhos,
e metade dizendo que de jeito nenhum, que isso é um absurdo, que isso vai parar a cidade, que o que tem que fazer é revitalizar o que já existe, o que está no plano original. Então houve uma quebra que eu continuo super na dúvida. Se você me perguntar o que eu acho, eu ainda vou ter que amadurecer muito para saber o que é a melhor solução para ali, porque tem argumentos muito bons de um lado e argumentos muito bons do outro. Mas eu queria trazer o seguinte: uma notícia que está tramitando na Câmara Legislativa um projeto de lei que prevê a instalação de câmeras em passarelas e passagens subterrâneas e estabelece o monitoramento conjunto pelo Centro de Operações da Polícia Militar e pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. Na proposta, há a intenção de incluir motocicletas da PM para fazer as rondas pelas passagens subterrâneas. Então, como vocês vão entrevistar o DR aqui, essa proposta, inclusive, diz que o que for recolhido de dados a partir dessa investigação das câmeras, desse monitoramento, pode ser usado até pelo DR para implementar políticas, enfim. E aí daria uma sensação, segundo o projeto, daria uma sensação de segurança para as pessoas que utilizam as passagens subterrâneas. Então, eu estou trazendo esse retorno aqui no finalzinho, é outro assunto, mas é porque realmente foi muito comentado e as pessoas realmente muito apaixonadas. E eu fiquei feliz porque a gente faz uma reflexão sobre a cidade, né? Coisa boa. É a coluna Nossa Cidade com a Márcia Zaru, movimentando Brasília. Essa é a nossa intenção, fazer com que você, nosso ouvinte da Nova Brasil FM, toda segunda-feira, reflita junto com a gente, pense um pouquinho com a gente sobre algum assunto de importância da nossa cidade. Márcia Zaru, até segunda-feira que vem, uma excelente semana. Uma linda semana para todo mundo, gente. Obrigada. Obrigada, Márcia.